Da carta de Judas, versículo 12 e o versículo 13, que diz: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Irmãos, dando continuidade à exposição na carta de Judas, hoje nós vamos ter como tema o seguinte: a hipocrisia dos apóstatas. A hipocrisia dos apóstatas. Nós já vimos aqui na carta de Judas, que a partir do versículo 4 até aqui o versículo 11, onde nós meditamos até a semana passada, que Judas vai mostrando e que nós, como crentes que nos foi concedida a fé para batalharmos por esta fé, Judas vem apenas demonstrando, que nós, ou porque nós devemos batalhar por esta fé. Homens ímpios, dissimulados, falsos crentes, falsos mestres, que estavam se introduzindo no meio do povo de Deus, e que nós devemos, como nós eleitos de Deus, devemos rejeitá-los por suas atitudes. E aqui, amados, nós vamos ver hoje a hipocrisia dos apóstatas. Irmãos, as figuras aqui usadas por Judas é interessante para descrever os falsos mestres, os falsos crentes e os apóstatas que estavam se infiltrando no meio do povo de Deus na época de Judas, e também para os nossos dias também. São figuras interessantes que nós devemos ver cada uma delas, de forma detalhada, para que possamos assim estarmos atentos, vigilantes, dirigindo assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Judas aqui, amados, ele descreve que banquetes eram dados em festas de fraternidade. Que banquetes eram esses? Irmãos, segundo muitos comentaristas bíblicos confiáveis, dentre eles, Salmo Kittismaker, pastor confiável, presbiteriano, ele diz o seguinte: eram ocasiões informais em que os irmãos com melhores condições financeiras preparavam um banquete para que todos os demais irmãos, especialmente os mais pobres, pudessem comer e compartilhar de fraternidade com outros irmãos. E assim, melhor dizendo, acontecia uma comunhão singela entre os irmãos. Só que Judas aqui, nessas refeições, de forma informal, os falsos mestres agiam sorrateiramente. Eles se introduziam dissimuladamente, como nós vemos aqui no versículo 4, no seio da igreja, e disseminavam suas heresias, destruindo a fé de muitos cristãos descuidados, imprudentes, que se reuniam no seio da igreja. E Judas aqui ele vai apresentar 6 figuras fortes para descrever a hipocrisia dos falsos mestres, dos falsos crentes, que são apóstatas, que negam a verdadeira fé. E é sobre essas figuras, amados,
que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. A primeira delas está aí no versículo 12, a parte A. Estes homens, né, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado. É interessante que no original, rochas submersas aqui, o sentido literal é manchas. E o sentido aqui é nos mostrar que as aparências enganam. Como assim, pastor? Segundo os comentaristas bíblicos, os marinheiros daquela época aproximavam-se dos cais e viam na superfície do mar os recifes que poderiam enganá-los, fazendo-os assim pensar que fosse alguma mancha na superfície causada por algum aglomerado de algas marinhas e, portanto, sem perigo. Porém, eram rochas submersas. Se o navio viesse a colidir com elas, certamente naufragaria. E segundo o contexto também nos mostra que aqueles que estavam guiando aquelas embarcações, se fossem homens inexperientes, certamente seriam enganados por essas rochas submersas, que talvez pensassem que fossem algas marinhas, apenas manchas ali, iam com seus navios e batiam naquelas rochas submersas, naqueles recifes e naufragariam. Então, amados, aqui Judas nos mostra algo infinitamente perigoso para os crentes, que seria receber em sua comunhão falsos mestres, falsos crentes e apóstatas, aqueles que negam a verdadeira fé, que são hipócritas. Eles aparentavam piedade, ou aparentam piedade, mas não tinham nenhum temor em seus corações. Eles se infiltram no meio da igreja para, assim, provocar acidentes e naufrágios espirituais. Irmãos, alguns destes, por isso que Judas vem alertar, se tornavam até membros da igreja, recebiam o batismo, chegavam a participar da ceia do Senhor, parecendo verdadeiros cristãos, desfrutavam até da comunhão com os remidos, porém, eram lobos disfarçados de ovelhas, como icebergs que provocam terríveis acidentes. Assim são os falsos mestres que se infiltram no meio do povo de Deus, assim são os falsos cristãos, apóstatas que negam a verdadeira fé. E aqui a lição principal que fica é a seguinte: quem embarca na doutrina desses falsos mestres, que são como rochas submersas, que aparentam ser seguras, faz uma viagem rumo ao desastre espiritual. É isto que Judas quer alertar os crentes daquela época, ou alertou os crentes daquela época. E nós também, amados, não devemos nos enganar pelas aparências. Quem embarca na doutrina desses homens que são aparentemente seguras, estão fazendo uma viagem rumo ao desastre espiritual.
Mas não é só apenas essa figura. Há uma segunda, eu falei que são 6, eu vou ver bem rapidamente com os irmãos. A segunda figura está aí no versículo 12, a parte B, que diz: pastores que a si mesmos se apacentam. Esta é a segunda figura aqui, que Judas usa para que a igreja esteja alerta, para ter cuidado com esses apóstatas, que são hipócritas, que estão no meio de Deus, que demonstram uma coisa, mas na verdade são outras. Pastores que auto-apacentam-se. Esses pastores, estas pessoas, em vez de terem cuidado com o rebanho, esses falsos usam e abusam do povo de Deus. São exploradores do rebanho, não são pastores do rebanho, estão apenas atrás dos fiéis, apenas buscando bens materiais e o seu bem-estar espiritual. Estes homens não hesitam em substituir a verdade pela mentira, desde que estes se alcancem os seus benefícios, e benefícios financeiros. Mercadejam a palavra, em vez de pregar com fidelidade a palavra de Deus, eles não hesitam em substituir a verdade de Deus pela mentira. E tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, amados, a Bíblia está repleta para que a igreja esteja alerta contra estas pessoas que são pastores, que apacentam a si mesmos. Vejam, amados irmãos, o que é que diz lá no Antigo Testamento. Vamos ver o primeiro texto lá no Antigo Testamento. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam o quê? A si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Vejam, amados irmãos, que só muda o tempo ou a época, mas tanto na antiga aliança como na nova aliança já havia, Deus levantava profetas para falar contra os falsos profetas, contra os falsos pastores, que eles apacentavam a si mesmo. E esse ai aqui, como nós vimos a semana passada, né, é uma fala imprecatória, que Deus vai pedir-lhes conta, vai puni-los, vai julgá-los, né? E quando chegamos aqui em Judas, Judas diz que estes homens, disfarçadamente, dissimuladamente, se infiltram no meio do povo de Deus para fazer também estas coisas. Pastores que apacentam a si mesmos e dissemina esta doutrina diabólica, contrária à vontade de Deus, e contamina a muitos. Amados, o apóstolo Paulo também enfrentou esta mesma coisa. Paulo denuncia essa atitude também de falsos mestres, e a igreja não pode tolerar na igreja estes homens que se infiltram e agem desta forma. Vejam aí, 2 Coríntios,
capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 20. 2 Coríntios 11, 20. Paulo está lutando aqui com a igreja, né? Porque muitos estavam contestando a autenticidade e o apostolado do apóstolo Paulo. E Paulo vai mostrar que é interessante. Se você ler aí do versículo 7 até o versículo 11, no versículo 14 diz: e não é se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então Paulo vai mostrar aos crentes de Coríntios que Paulo, com a autoridade que foi dada a Deus, ele estava pregando e ensinando a verdade para apresentar a igreja como santa, não é? Uma virgem pura diante de Deus, mas tinha falsos apóstolos, falsos profetas ali, pregando no púlpito da igreja, disfarçados. Por isso que ele diz: não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Estavam pregando ali na igreja e eles não tinham a capacidade de o quê? Discernir que estavam ensinando doutrinas heréticas. E Paulo, quando chega aqui no versículo 20, olha o que é que diz: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Então, havia falsos profetas, falsos apóstolos ali, e eles estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo. E Paulo vem com toda certeza mostrar que, se você ler no decorrer dessa carta, 2 Coríntios, 1 Coríntios vai mostrar todos os erros que a igreja de Corinto estava enfrentando. A segunda carta, Paulo vem trazer correção, unindo a igreja para que ela continue com a verdade. Então, amados, a igreja de Deus não pode tolerar esses falsos profetas que disseminam doutrinas contrárias à vontade de Deus. Pessoas que apacentam-se a si mesmo. Não querem submeter a palavra de Deus. Pastores de si mesmo. E como tem nos nossos dias, amados irmãos? E aqui, amados, fica uma aplicação interessante. Não há algo infinitamente mais perigoso para os crentes receber em sua comunhão falsos mestres, falsos crentes, hipócritas, apóstatas, que aparentavam ou aparentam piedade, mas não têm nenhum temor a Deus em seus corações. Aparentavam ter o conhecimento de Cristo, mas na verdade eram cheios de ideais das suas mentes corrompidas e não demonstram nenhuma preocupação em pastorear as ovelhas de Cristo. Por isso que nós podemos ver a quantidade de igrejas criadas aqui e acolá, cada um com as suas ideias, cada um querendo pastorear do seu ponto de vista, não conforme a palavra de Deus. Então, amados, aqui é a segunda figura que Paulo usa, né, mostrando a hipocrisia dos apóstatas, aqueles falsos crentes, pessoas que estavam ensinando tudo o contrário, disseminando ensinos errôneos no meio do povo de Deus. E Paulo agora, as próximas figuras usadas, ou melhor, Judas, né? Eu falei Paulo, né? E Judas agora, ele vai usar as próximas figuras
descrevendo assim estes apóstatas hipócritas com 4 metáforas tiradas da natureza: do ar, da terra, do mar e do céu. Ele fala em nuvens sem água, que simbolizam o engano, árvores frutíferas mortas, que simbolizam a inutilidade, ondas espumantes que mostram ou jogam as suas sujeiras, e estrelas errantes que retratam a desobediência dos anjos caídos. E nós podemos ver aqui, na parte C do versículo 12, a terceira figura: nuvens sem água, impelidas pelo vento. Esta é a terceira figura desses falsos crentes, falsos mestres, hipócritas, apóstatas que estavam se infiltrando no meio do povo de Deus. São nuvens que prometem chuvas, mas desaparecem. Os apóstatas parecem trazer ajuda espiritual para as pessoas, mas fracassam. Prometem liberdade, mas escravizam os seus ouvintes. Eles não têm a doutrina de Deus, por isso são nuvens sem água. O sentido aqui é esse: uma nuvem sem água é uma grande decepção. Agricultores que semeiam os campos precisam de quê? Das chuvas, para que a semente brote e produza frutos. A igreja só produz frutos e só produzirá fruto se for mostrado, pregado a doutrina verdadeira de Deus. Há um texto, amados, no Cântico de Moisés, que Deus manda que goteje a sua doutrina no meio do seu povo. Abram comigo, Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, 3:2. Deuteronômio 32, versículo 1 e versículo 2. Aqui é o cântico de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Veja o que é que Moisés vai dizer e que o Espírito Santo fala conosco como igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como o quê? Como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Só vai produzir frutos se gotejar chuvas sobre as ervas. Assim também a igreja de Deus só produzirá frutos, só florescerá e brotará frutos se gotejarmos, se falarmos, continuarmos pregando a pura doutrina de Deus, o ensinamento correto. Se não for assim, estaremos enganando a nós mesmos e aos nossos ouvintes. Goteje a minha palavra. Ouve, ó céus, e eu vos falarei. E Deus, amados, Ele é um Deus fiel. Como eu falei, os agricultores que semeiam os campos precisam das chuvas para que a semente brote e produza frutos. Quando as nuvens se formam no horizonte,
Os agricultores se enchem de quê? Esperança. Estes dependem da chuva, para que seu trabalho não seja desperdiçado e suas esperanças não sejam frustradas. Mas quando essas chuvas se dissipam com o vento e se dissipam deixando para trás a terra seca, os agricultores sofrem duro golpe e amargas perdas que eles ali estavam esperando com aquele plantio. Irmãos, assim são os falsos ensinamentos. Assim são as falsas doutrinas. Elas inicialmente começam empolgantes, empolgando os seus ouvintes. São nuvens de promessa, nuvens de esperança, mas essas nuvens se revelam numa mentira. Essas nuvens não têm água para sustentar ali o plantio, não trazem vida e produzem uma falsa esperança. Como as nuvens no céu, como nuvens sem água, os falsos mestres podem até ser proeminentes. Esses falsos mestres podem ser até atraentes, mas não são capazes de trazer chuvas para produzir frutos permanentes. São inúteis os seus ensinamentos. Pode até no início trazer empolgação para os seus ouvintes, mas vai dar em nada no final. Os falsos mestres apóstatas não têm nada de bom a oferecer à igreja do Senhor Jesus Cristo. É algo ilusório. É como uma miragem. Você vê a nuvem se preparando para chover e daqui a pouco ela se dissipa. Parece carregada com a chuva e ela passa e desaparece. A sugestão aqui é que os praticantes do erro são todos sombra e não substância. Aparentam uma coisa, naquilo que ensinam, são até empolgantes, mas eles não têm nada para dar aos que estão desprovidos, desatentos, e muitos se deixam levar por esses falsos ensinamentos. Por isso que Judas aqui mostra essa terceira figura, esses falsos mestres, esses falsos crentes que se infiltram no meio do povo de Deus, são apóstatas, eles negam a verdadeira fé e são hipócritas. São nuvens sem água. Mas também a quarta figura, árvores, versículo 12, a parte D, que diz: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. São árvores mortas, são árvores sem frutos. Árvores desarraigadas. Irmãos, para ter vida, uma árvore precisa ter raiz, e para ser útil, precisa produzir fruto. Uma árvore sem raiz, uma árvore sem fruto, não é uma árvore, é apenas um arremedo, uma propaganda enganosa, uma mentira, uma falácia. Onde a Bíblia mostra um enorme contraste, onde os justos, que são comparados
há árvores frutíferas junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Está lá no Salmo 1, versículo 3. Os justos, os crentes verdadeiros, são como árvores plantados junto à fonte que produzem fruto. Tem verdor até nos dias mais causticantes. Estes continuam de pé. Porque o fruto na vida do justo é a marca do verdadeiro discípulo. Discípulo, crente que não produz em sua vida, principalmente, frutos do verdadeiro arrependimento, não é demonstrado em sua vida, não pode dizer que é um verdadeiro discípulo de Cristo. Mudança. Vocês lembram que João Batista, quando começou a pregar lá no deserto, o que é que ele dizia? Raça de víboras, serpente, quem vos induziu a fugir da ira eterna? Produzis, pois, frutos dignos do verdadeiro arrependimento. É mudança de vida, é mudança em todos os aspectos da nossa vida. O fruto já começa a ser demonstrado naqueles que ouvem e se arrependem verdadeiramente. Crente, pessoas que dizem que são crentes, que continuam com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, não houve uma mudança radical em sua vida, são árvores mortas, não estão demonstrando o verdadeiro fruto, que é o arrependimento para com os pecados cometidos anteriormente. Não houve uma mudança, não houve novo nascimento. Jesus Cristo diz que a marca do verdadeiro discípulo é produzir frutos. Não sou eu que digo, é Jesus. Abram comigo, João 15. João capítulo 15. João 15, versículo 8 e o versículo 16, que diz: João 15, versículo 8 e o versículo 16, que diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. E versículo 16: Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e o quê? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Então, amados, aqui Judas nos mostra, certamente aprendeu com os ensinamentos de Jesus Cristo, que a marca do verdadeiro discípulo é produzir fruto espiritual, né? Mudança em sua vida, é mudança no nosso comportamento, é mudança no nosso falar, é mudança no nosso temperamento. O crente tem que ter domínio próprio. O crente tem que ser pacificador. Tudo isso, amados, precisamos demonstrar que somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. E dentre eles, o amor, que é o fruto do Espírito. Aí nós vamos amar a Deus, primeiramente sobre todas as coisas, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, amados, os falsos mestres apóstatas são mortos espiritualmente. Estes negaram a Cristo,
e eles demonstram que estão mortos espiritualmente e continuarão assim. Se você ler o versículo 4 aí, esses homens, esses dissimulados, lá no final, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Estão no meio do povo de Deus, mas eles negam o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Como nós vimos, são crentes que apacentam a si mesmo. São pessoas que estão ensinando na igreja, que apacentam a si mesmo. E não como Deus quer. Irmãos, e eu estava observando aqui, que tamanha responsabilidade, amados, são aqueles que ensinam a palavra de Deus. E cada vez mais eu estou sentindo este peso. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, mas será cobrado. A quarta figura aqui dos apóstatas hipócritas são árvores mortas, não produzem frutos. Você já viu muitas pessoas crentes que têm um nome de crente na igreja, que são recebidos, são até batizados, mas você não vê mudança nenhuma na vida destes? Nós não podemos dizer quem são, mas quem julga é a própria palavra de Deus, e ela tem autoridade para isso. No final, o trigo vai ser separado do joio. O Senhor enviará os anjos e fará a separação. Mas para nós, como líderes, devemos estar atentos para que isto não aconteça. Estes homens, esses falsos crentes, esses falsos mestres, não venham introduzir seus ensinos errôneos no meio da igreja, que é o povo de Deus. Mas a quinta figura, versículo 13, parte A. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Aqui Judas já vai mostrando quem é crente verdadeiro, já vai tendo uma noção quem são essas pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus. Ondas bravias. Judas aqui combina características das ondas do mar como a dos homens ímpios. Pense no mar, quando sobrevém a tempestade e quando vem a calmaria. A praia fica cheia de quê? De dejetos e sujeira, porque o quê? O mar expeliu. Aqui Judas quer mostrar, sabe o quê? Que esses homens são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Do coração, amados, daqueles que não são nascidos de Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus, sai somente o que não presta, o que é sujo, o que é imoral, o que é abominável. Assim são os apóstatas, hipócritas, que no devido tempo eles demonstrarão as suas sujidades que há ainda nos seus corações. Por que, amados, Judas está falando isso? Abram comigo aí, Isaías 57, 20.
57, versículo 20, que diz assim: mas os perversos são como o quê? O mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E Judas vem dizer aqui que esses homens são como o quê? Ondas espumejantes. Esses homens, cedo ou tarde, vão demonstrar, vai ficar claro que eles continuam jogando sobre si lama e lodo, sujeira, algo imoral, tudo que é sujo, porque eles nunca foram limpos. Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode mudar. Quem são, eu não sei, mas que nós devemos estar o quê? Alertas. As ondas revoltas do mar trazem sujeira e grande perigo. Assim também são esses homens. E a última figura que Judas vai usar aqui para mostrar a hipocrisia dos apóstatas é que esses são também estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. São estrelas errantes. Concordo com a maioria dos comentaristas que dizem que Judas aqui não está se referindo a estrelas fixas, planetas ou cometas, pois estas têm posições e órbitas definidas, estão nos seus devidos lugares. E voltando, citando também Simon Keytes-Mason, ele diz o seguinte: devemos ficar com as palavras exatas do texto e não interpretá-las como meteoros ou estrelas cadentes que desaparecem na escuridão da noite. As estrelas errantes aqui se referem aos anjos que caíram do céu como estrelas. E ele cita aí, veja o que é que diz, Apocalipse 12, versículo 4. Depois de Judas. Apocalipse 12, versículo 4. Aqui João teve a visão da mulher e do dragão. O dragão aqui é a antiga serpente, Satanás, né? Só para a gente entendermos. Diz que o antigo dragão, que é a antiga serpente, né? São figuras que são dadas também a Satanás, que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. As estrelas aqui, se você for olhar a interpretação, são os anjos caídos. A terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, amados, Simon Keytes-Mason, como a maioria dos comentaristas bíblicos, ele diz seguramente que essas estrelas aqui errantes são os anjos que caíram do céu quando foram seduzidos pela antiga serpente, o dragão aqui no sentido no texto, que arrastou, não é? Essas estrelas e foram lançados por terra. Com esse entendimento, amados, essas estrelas errantes, trazendo para aludir a esses falsos mestres, a esses hipócritas e a esses apóstatas, são seres pervertidos, são seres malignos que estão induzindo as pessoas aos erros.
Os falsos mestres hipócritas aqui são comparados a demônios que seduzem as pessoas, apartando-as da verdade. Estrelas errantes só podem conduzir as pessoas ao abismo em que elas mesmas são lançadas. Pois o texto aqui que Judas diz, né? São estrelas errantes para as quais estão sendo guardadas a negridão das trevas para sempre. Está se referindo aos anjos que foram, né, seduzidos por Satanás e foram lançados por terra. Né? Então, amados, é preciso cuidado para não seguirmos essas estrelas errantes, pois elas conduzirão muitos às trevas eternas, com seus ensinos contrários à palavra de Deus. Judas os descreve como apóstatas, em cuja companhia nenhum cristão pode traçar um curso reto. Seu curso de vida errante só leva à condenação eterna. Tais homens, como aconteceu aos anjos rebeldes, assim acontecerá aos homens perversos e aos apóstatas. E Pedro faz uma comparação interessante, que a carta de Pedro era bem interessante. Muitos comentaristas bíblicos, né? Como eu falei lá no início, nas primeiras mensagens, muitos têm a ideia, ou asseguradamente dizem que Judas foi alertado pelos escritos de Pedro, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu também essa carta aqui para ser distribuída nas igrejas. Veja como Pedro fala, bem parecido. Abram comigo aí, 2 de Pedro 2,17. Voltem um pouco aí. É, 2,17. Falando dos falsos mestres, né? Dos falsos cristãos, aqui esse capítulo 2, Pedro vai... Se você ler essa segunda carta de Pedro aqui, você vai ver como é semelhante à carta de Judas. Muitas coisas que Pedro escreveu são semelhantes também ao que Judas escreveu. Versículo 17, olha. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada o quê? A negridão das trevas. E Judas diz aqui, está guardada para eles o quê? A negridão também das trevas, para sempre. Então, amados irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, creio que nós somos crentes verdadeiros, sinceros, nascidos do alto, novas criaturas. Nós não podemos deixar o engano no seio da igreja. A palavra de Deus tem que prevalecer, tem que ser ensinado, tem que ser mostrado. E eu, amados, concluo dizendo o seguinte: todas as figuras aqui usadas por Judas descrevem o caráter dos apóstatas. Eles são perigosos, causam destruição, não têm nada de bom a oferecer, são mortos espiritualmente, exalam a morte, são imorais, são cheios de ódio, vivem na escuridão do pecado e perecerão na escuridão eterna. Os crentes relapsos correm sério risco de ignorarem o aviso das Escrituras para evitarem a companhia dos falsos mestres e dos demais apóstatas.
Irmãos, isto é uma realidade nos nossos dias. Há muitas pessoas relapsas dentro das igrejas que não querem mais ouvir ensinamentos da palavra de Deus. Os crentes relapsos correm sério risco de ignorarem os avisos das Escrituras. Para evitar a companhia desses falsos crentes, a companhia desses falsos mestres, a companhia desses apóstatas que são hipócritas. Muitos estão ouvindo as mensagens, os alertas de Deus, mas muitos continuam relapsos aquilo que Deus está falando para a sua igreja. Esses homens relapsos, tais como os marinheiros, que depois de terem vencido os perigos em alto mar, podem naufragar na chegada ao ignorarem o quê? As rochas submersas. Depois de ter navegado tanto tempo na igreja, eles correm sério risco de assim serem enganados por esses falsos mestres, esses falsos crentes. Se lembra da rocha submersa lá? Que você, depois de trafegar em todo o alto mar, poderia receber um naufrágio aonde? Bem próximo lá do cais. Assim, tem muito crentes relapsos dentro da igreja, que depois de terem caminhado, podem naufragar no final, pois estão ignorando o ensinamento das Escrituras. Não devemos, amados, nos envolver com aqueles que não tenham compromisso algum com a palavra de Deus. Eles são perigosos, só causam destruição em sua vida e na vida de quem o acompanha. Não tem nada de bom a lhe oferecer, pois tudo o que tem só é morte espiritual. O juízo de Deus sobre estes é certo e terrível. Devemos ter cuidado. Devemos nos afastar de tais pessoas e clamar a Deus que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Por isso, amados, que o apóstolo Paulo, eu tenho um versículo na minha mente que nunca vai sair. É quando Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, quando diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Tenhamos cuidado, amados. Doutrina são os ensinamentos de Deus. Nunca é demais aprendermos algo acerca de Deus. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Nós vamos morrer, ou se Jesus voltar, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Assim como Deus, nós não podemos medir. Assim como Deus, ninguém pode, usando aqui uma palavra humana para entendermos ou compreendermos mais a Deus, infinito. Deus é infinito. Imagine, Deus deixou as Escrituras. Nós temos tantas dificuldades. Homens de Deus tiveram tantas dificuldades para entender, compreender a palavra de Deus. E esses falsos mestres, esses falsos crentes, negam, desprezam os ensinamentos das Escrituras, pois nada sabem, distorcem para a sua própria destruição. Os santos apóstolos de Deus tiveram dificuldades em várias passagens da Bíblia, em vários escritos. Imagine nós. É isso que Pedro vai dizer
e que eu quero concluir com esse texto. Voltem aí na carta de Pedro novamente. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 14, eu vou ler até o 18 e vou concluir a mensagem desta noite. Por essa razão, ele está concluindo aqui o relato, dos falsos mestres, dos falsos crentes, que até desdenhava, da vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que não ia acontecer. E Pedro diz aqui, versículo 14: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados o quê? Por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado, olha só, irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de certos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, distorcem, como também deturpam ou distorcem as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. É crescer no conhecimento. É crescer no conhecimento.